Amém? Lembrando os irmãos que quarta-feira nós temos tido nossos cultos de adoração e louvor ao Senhor. Quinta-feira nós temos célula, terça-feira, célula dos jovens, na casa do irmão Guilherme, às 20 horas. Também, quinta-feira, nós temos célula lá em casa, né, às 20 horas. Sexta-feira tem sido na casa do irmão Giovanni, tá bom? E se o irmão deseja abrir uma célula na sua casa, me procure. A gente vai estar vendo os meios, a forma de nós estarmos abrindo uma célula. Nós temos liderança para isso, pessoas capazes para isso, tá bom? Hoje pela manhã nós tivemos aqui nosso culto da ressurreição. Foi uma bênção, né? Foi muito gostoso. Nós tivemos, parece que mais de 60 pessoas aqui hoje, né? E foi realmente uma bênção. Foi muito gostoso, né? Foi um culto maravilhoso pela manhã. E nós nos emocionamos bastante, né, com tudo aquilo que aconteceu pela manhã. Domingo, às 9 horas, teremos a nossa EBD normalmente. Hoje nós não tivemos devido ao culto da ressurreição. Mas no próximo domingo será normal. E à noite, culto de adoração, louvor ao Senhor, às 18h30. Tá ok? Nosso culto hoje será um culto, uma celebração de louvor e adoração, um culto cantado, onde nós estaremos intercalando a mensagem com louvores, né, e a igreja estará participando conosco, né, citando os subtemas. Eu estarei citando o tema e os irmãos estarão citando o subtema, tá ok? Para que a gente possa estar interagindo a igreja. E dirigente, não está aí a... Deu? Aí. Então eu citarei o tema, os irmãos estarão falando o subtema. Celebrando a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa nos remete a um momento de louvor. Vamos ler o texto que está aí, eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando, de Mateus capítulo... Eu vou abrir minha Bíblia, mais fácil. Mateus capítulo 26. Do verso 26 até o 30, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Então, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde essa hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino, saiu para o monte das Oliveiras. Vamos orar? Pai, nós engrandecemos o teu nome, nós te adoramos, porque aprove o Senhor nos dar essa oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja, reunidos, Pai, adorando e bendizendo o teu nome santo. Obrigado, Deus querido, pela vida de cada um dos teus servos aqui nesta noite. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a aplicarmos a tua palavra às nossas vidas. E, Pai, receba o nosso louvor e adoração, que estaremos a partir de agora, ó Pai, entoando ao Senhor. E que a mensagem, Deus querido, enquanto guarida em cada coração aqui nesta noite. E também na vida daqueles que estão conosco através das redes sociais. Que o teu Espírito alcance também os seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
e amém, Deus. Irmãos, a verdadeira Páscoa nos remete a um momento de louvor. E nós vimos exatamente isso acontecendo agora no texto, quando Jesus está com os seus discípulos, reunido com os seus discípulos, e ele comendo a Páscoa, que assim o texto diz, enquanto comiam, né, a Páscoa, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Outros textos são mais claros, dizendo, enquanto comiam a Páscoa e tal. Então o texto aqui está dizendo, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, que fazia parte da cerimônia, e ele partiu o pão e deu um pedaço para cada discípulo. E ele disse, agora, esse pão simboliza o meu corpo. Isso é o meu corpo, está sendo dado para vocês, dividido para vocês. Depois o texto, depois ele continua dizendo, e depois pegou o cálice e deu também aos seus discípulos, dizendo, esse é o sangue da nova aliança. Esse é o meu sangue que vai ser derramado, está sendo derramado por vocês. Então Jesus agora, ele estava celebrando a Páscoa, relembrando o sacrifício daquele cordeiro lá, que o sangue foi espargido nas portas, né? Relembrando a saída do povo de Israel do Egito. E eles estavam celebrando isso ali. Então, num dado momento, Jesus para, né, e pega o pão, reparte, e diz, isso agora é o meu corpo. Agora, vocês vão se lembrar disso todas as vezes que vocês estiverem ceando. Pegou o cálice da mesma forma e deu para eles. Falou, isso é o meu sangue. Vocês vão se lembrar disso todas as vezes que vocês beberem dele. Então, e depois o texto diz aqui que eles louvaram, saíram cantando, indo. Isso é, Jesus mostrou para os seus discípulos que a sua morte seria motivo de louvor, de gratidão, porque teria um propósito, ou tinha um propósito, redimir o homem do seu pecado, salvar o homem do seu pecado. Mas eu quero parar com os irmãos aqui, apenas 5 minutos, né, a respeito desse momento de louvor, né? Então, louvor, por que a verdadeira Páscoa nos arremete a esse momento de louvor? Porque a Páscoa, né, restaurou a nossa comunhão com Deus, ao derramar o sangue de Cristo, ou o seu sangue, por nós. Por isso é um momento de louvor. Porque na Páscoa, né, nós podemos nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, apesar da sua ressurreição. Mas é justamente isso que simboliza. E é isso que ele fala aqui no texto, né? Quando ele diz aqui no verso 28, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Por isso é momento de louvor. Porque o sangue dele restaurou a nossa comunhão com Deus. Restaurou a nossa comunhão com ele. Então ele diz aqui, isso é o sangue da nova aliança. É uma nova aliança que está sendo firmada entre eu e você, entre você e Deus, e ele deixa isso claro também quando ele fala lá em 1 João, né, a respeito da comunhão. Que a comunhão é com ele e com o Pai. Nós temos comunhão com ele, porque ele morreu, porque ele derramou o seu sangue. O sangue dele restaurou a nossa aliança com Deus. Talvez aqui ainda tenha alguém que ainda não restaurou essa aliança, porque essa aliança ela foi quebrada com o pecado de Adão lá atrás, porque o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha contato com Deus, mas após o pecado isso aí foi quebrado, entende? Então Deus promete a vinda do Cordeiro, e como eu já falei aqui várias vezes com a igreja, né, o próprio Deus sacrificou um cordeiro ali para cobrir a nudez de Adão e Eva, e para isso o cordeiro foi sacrificado, apontando
qual seria a forma dessa restauração do homem em Cristo Jesus? Ele seria sacrificado. Então, esse sangue, como ele diz aqui, este é o sangue da nova aliança. Isso nos gera em nós um desejo de louvar, desejo de engrandecer o nome de Deus. Por isso, a Páscoa, né, é momento de louvor, porque Ele, Cristo, restaurou a nossa comunhão com Deus ao derramar o seu sangue por nós. Por isso é um momento de louvor. Por isso devemos engrandecer o nome do Senhor. Em segundo lugar, também nós podemos ver aqui no texto que é momento de louvor também, porque Ele restaurará por completo a nossa comunhão com Deus ao voltar para nos buscar, ou ao voltar para buscar a sua igreja. Ele deixa isso muito claro também, quando ele diz assim: digo-vos isso, que desde agora em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então vejam que Jesus está falando aqui que aquela seria a última vez que ele estaria bebendo ou ceando com os discípulos. Porque ele está dizendo o seguinte: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou para o Pai. Então, hoje é a última vez que eu vou beber desse fruto, até aquele dia em que eu hei de beber de novo com vocês. Isso é, quando Cristo voltar e restaurar por completo a sua igreja, arrebatar a sua igreja para o céu, restaurando assim por completo a nossa comunhão com o Senhor. Aí sim ele diz: eu voltarei a beber desse cálice. Porque a ceia também simboliza a comunhão. E essa comunhão ela será restaurada por completo. É isso que ele está nos mostrando aqui. Por isso é um momento de louvor. Por isso a Páscoa é momento de louvor. É momento de gratidão. Momento de expressar a nossa alegria ao Senhor. Momento de adoração. Porque Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. E segundo, porque Ele restaurará por completo esta comunhão ao voltar para buscar a sua igreja. E a minha pergunta para você é: você faz parte dessa igreja? Não estou me referindo à Igreja Batista aqui, mas se você desejar fazer parte deste corpo, será muito bem-vindo. Mas para isso você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Convidar Jesus para entrar no seu coração. Fazer parte deste corpo quer dizer que você precisa permitir Jesus moldar a sua vida. Passar pelas águas. E assim, com certeza, a sua comunhão será restaurada com o Senhor. Amém? Então a Páscoa é um momento de louvor. Momento de nós louvarmos ao Senhor, engrandecermos o nome do Senhor. E nós vamos cantar o hino de número 42 do nosso cantor cristão. Vamos cantar com bastante alegria. Vamos nos colocar em pé? Hino 42 do cantor cristão, Realização. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás.
passo conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Amém. Assentai, meus irmãos. Nós teremos continuando louvando ao Senhor com o quarteto. Estaremos cantando Aclame, um louvor de adoração ao Senhor, e Rude Cruz, lembrando, né, do sacrifício dele ali naquela cruz, e lembrando que ela traz uma mensagem maravilhosa para nós, uma mensagem de salvação. Nós estaremos louvando ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no mar uma parte da glória de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz. Quer morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de cruz, até por uma coroa trocar. Vamos todos juntos essa parte? Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de cruz, até por uma coroa trocar.
por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, além de a verdadeira Páscoa nos remeter a um momento de louvor, a verdadeira Páscoa também nos remete a um outro momento, um momento de comunhão. Como está escrito lá em Lucas capítulo 22, versículo 15, vamos todos dizer juntos esse versículo? São palavras do próprio Jesus. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Esse é um versículo bem pequeno, bem curto, mas que traz um detalhe muito importante. Um desejo do Senhor Jesus Cristo, do seu coração, compartilhado com os discípulos ali, e que foi estendido posteriormente a toda a igreja, a todos os salvos. Eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. O Senhor Jesus externa esse desejo do seu coração de manter comunhão com os seus, manter comunhão com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que ele escolheu como seus discípulos, né, ali naquele momento, e dali formando então o embrião desse projeto gigantesco que foi a sua igreja, daqueles que foram salvos por eles, daqueles que seriam salvos por eles ao longo da história, e daqueles que hoje somos nós. O Senhor, Ele nos alcançou com o seu amor, com o desejo do seu coração de manter comunhão conosco. E Ele, durante esta semana que antecedeu, né, alguns dias que antecederam, na verdade, no dia anterior à ceia, né, ao momento da ceia da Páscoa, no dia anterior, na quinta-feira, Jesus demonstrou aos demais também alguns detalhes dessa comunhão, né? No que nós conhecemos posteriormente como o lava-pés, né? Naquele momento, o Senhor estava também demonstrando a comunhão que deveria ser partilhada, não somente por Ele, mas por toda a igreja. Essa comunhão de comunidade, de unidade e de serviço e de amor uns para com os outros. O Senhor então, o Senhor Jesus Cristo, Ele demonstrou nesse momento, nesse texto que nós lemos, 3 tipos de comunhão que a Páscoa nos traz e nos remete. O primeiro, né, esse primeiro tipo é a comunhão do Senhor Jesus conosco, em que o Senhor Jesus, na quinta-feira, ensina os seus discípulos sobre servirem uns aos outros. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos na noite da ceia a estarem juntos, a compartilharem as coisas e a compartilharem os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Em um segundo momento, o Senhor Jesus, Ele ensina sobre a comunhão com Deus, e a Páscoa, ela nos ensina isso, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Ele nos traz o ensino dali da ceia que ficou perpetuada, compartilhando o seu próprio corpo, que seria então partido, esmagado, sacrificado por nós. Comunhão com o Senhor Deus, porque é a partir deste sacrifício, desta comunhão que nós temos com Jesus, é que nós teremos então comunhão com Deus. Na sua oração muito famosa, né, a oração escrita lá em João 17, Jesus, conversando com Deus, Ele ora por nós, não só por aqueles que estavam lá em Jerusalém naquele momento, nos seus últimos momentos de vida física aqui, mas Ele ora por nós ao longo de toda a história da igreja, por todos aqueles que seriam salvos também. Lá nos versículos de 20 a 21 e 23, diz o seguinte, João 17, 20,
21 e 23. Jesus orando por nós. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus, ele compartilhou, esteve em comunhão com os seus discípulos, compartilhou da sua palavra, deixou o seu ensinamento, a sua palavra, para a sua igreja, e essa palavra seria então compartilhada futuramente, para que nós pudéssemos ter então comunhão com Deus, conhecer quem é Jesus, conhecer o Senhor, o Pai. E o versículo 21 ainda continua dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o 23, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. O segundo tipo de comunhão, comunhão com Deus por meio de Cristo. Nós, estando em comunhão com Cristo, temos comunhão com Deus. A nossa vida é reconciliada com Deus. O pastor estava falando no início que lá, com o erro de Adão, toda a humanidade foi separada, de Deus. Foi separada da comunhão com Deus. Não tinha mais comunhão com o Senhor. Mas o Senhor, ele providenciou a reconciliação por meio de Cristo. Então Jesus ensina comunhão com Ele e por meio dele comunhão com Deus. E estando conectados a Cristo e a Deus, o terceiro tipo de comunhão é uns com os outros, a comunhão na igreja. E nós vimos que isso que Jesus ensinou, nesse versículo pequenininho, desejo comer convosco, estando com vocês esta Páscoa antes que eu padeça, ele ensinou e o ensino de Jesus ficou perpetuado no coração dos discípulos, futuros apóstolos, e ficou perpetuado no coração da igreja. A igreja primitiva, o início da igreja, a igreja do primeiro século, vivia isso muito claramente. E isso também continua ao longo da história e chega até os dias de hoje. Lá em Atos dos Apóstolos, encerrando essa nossa reflexão sobre a comunhão que a Páscoa nos traz, em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, também um texto muito conhecido, fala sobre esse momento de comunhão que a igreja do início do primeiro século tinha. O versículo 42 diz que eles, ou seja, todos aqueles que criam em Jesus como Senhor e Salvador, e que formaram então a igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Aquilo que eles aprenderam da parte de Jesus, tanto oralmente quanto na prática, o que o Senhor Jesus Cristo ensinava. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Os irmãos viviam em comunhão. Então eles não apenas passavam os ensinamentos que Jesus tinha dado para eles, oralmente, mas eles praticavam esses ensinos por meio da comunhão uns com os outros. Por meio da comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor a Deus, comunhão com Deus por meio de Cristo. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, ou seja, todos aqueles que entendiam a palavra do Senhor, recebiam ao Senhor ou confirmavam em seus corações que Jesus era o Cristo, criam, mantinham-se unidos, comunhão com Deus por meio da fé em Jesus Cristo e comunhão com a igreja. Tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Encerrando o texto, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor
acrescentava-lhes diariamente os que iam sendo salvos, e sendo salvos por meio da pregação da palavra, iam sendo salvos por meio da prática, daquilo que a igreja nascente ia desenvolvendo, daquilo que havia aprendido da parte do Senhor. Então, a verdadeira Páscoa nos remete a esse momento de comunhão. Comunhão, primeiramente, relembrando, né? É bom a gente fazer revisão quando a gente está estudando para concurso. Então, a gente faz revisão aqui também na reflexão bíblica. A Páscoa nos remete a um momento de comunhão. Comunhão com Jesus, com aquilo que Ele nos ensina, por meio de Jesus, comunhão com Deus, e por meio da comunhão e conexão com Deus, a comunhão com a igreja. E assim nós devemos estar, com esse princípio que a Páscoa nos traz, viver essa comunhão dia após dia. Não é só em abril, quando temos a festa da Páscoa, mas todos os dias, porque nós somos cristãos, servos do Senhor, todos os dias. Então a comunhão com Jesus, com Deus por meio de Cristo e com a igreja deve ser diária. Amém? E nós vamos, nesse momento, glorificar ou continuar a glorificar o Senhor, porque Jesus, Ele pagou um alto preço na cruz para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Somente quando estamos em comunhão uns com os outros, real, em unidade, é que nós somos identificados como cristãos, como partes do corpo. Quando a gente corta a unha já não faz mais parte do corpo. Quando a gente corta o cabelo, esse que caiu já não faz mais parte do corpo. Só está fazendo parte do corpo enquanto nós estamos no corpo. Precisamos fazer parte do corpo, estarmos unidos a Cristo por meio da igreja. E quando estamos unidos, nós estamos lembrando, né, aquilo que o Senhor pagou, esse preço alto que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. E por isso nós vamos glorificar ao Senhor dizendo isso. Se você puder, coloque-se de pé e nós vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Jesus disse, para que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim, e como eu sou em ti. Para que nós, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós, enquanto igreja, temos uma responsabilidade grande de estarmos unidos uns aos outros, para que o mundo creia, por meio da nossa união e da nossa unidade, que Jesus é o Senhor. Enquanto nós cantamos, vamos compartilhar essa união, essa comunhão uns com os outros. Se você puder, saia do seu lugar, abrace o irmão que está ao seu lado, um pouco mais distante de você, e glorifique ao Senhor por meio desta comunhão e desta comunidade que nós pertencemos, que é a igreja de Cristo. Nós somos um em Cristo. Vamos glorificar ao Senhor? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Diga isso ao irmão que está ao teu lado.
para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Glórias ao Senhor. Na força do Espírito Santo, a igreja realiza a obra, a missão para a qual ela foi convocada. É na força do Espírito Santo que nós devemos estar unidos, juntos, realizando a missão da grande comissão, de levar o Evangelho a toda a criatura, de levar o Evangelho a todos aqueles a quem nós conhecemos, e permanecermos juntos, unidos, até que Cristo volte. E Ele voltará em breve, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós vamos continuar glorificando ao Senhor, exaltando o nome de Deus, porque hoje é Páscoa, e na Páscoa nós celebramos a Cristo, o Cristo que ressuscitou e que hoje vive, e vive para todo sempre e voltará para nos buscar. Enquanto nós cantamos, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão devolvê-los no altar do Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo,
celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Amém. Glórias ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, hoje vive e voltará para nos levar para casa, a casa do Pai, para toda a eternidade. E antes daquele momento da crucificação, alguns dias, alguns momentos antes, Jesus perguntou aos discípulos, que eles estavam ouvindo um zum, né? De que muitos falavam sobre Jesus, que ele poderia ser um profeta que ressuscitou, poderia ser um outro profeta que se levantou, mas Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? E o Espírito Santo do Senhor revelou a Pedro, naquele momento, quem Jesus era. E Pedro disse, por meio do Espírito Santo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. Sobre esta rocha, que é Jesus, né? Sobre a afirmação que Pedro fez sobre Jesus, é que a igreja foi então assim construída, edificada, e é onde nós estamos edificados. E por isso nós vamos glorificar ao Senhor, dizendo as afirmações que Pedro fez naquele momento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é nisso que nós cremos. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus.
foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. O teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. O Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Glórias ao Senhor. Nós vamos encerrar esse período de cânticos fazendo uma oração ao Senhor por meio dessa música. Essa música que fala que para sempre o Senhor Jesus Cristo é exaltado, para sempre Ele é adorado, para sempre Ele vive porque Ele ressuscitou, venceu a morte. E é isso que nós comemoramos hoje. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O
Mestre, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ó Senhor, glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, e o Seu amor foi tão grande, Senhor. O Senhor amou o mundo inteiro de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, o Seu único Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha a ter a vida eterna. E nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai, o Salvador de todo aquele que crê. E por isso nós cremos, ó Deus, que temos a vida eterna em Cristo Jesus, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou, e o Senhor entregou o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, que é Jesus. Por isso glorificamos, exaltamos, rendemos glória e graças a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Glorificamos a Ti, entregamos o nosso coração, a nossa adoração ao Senhor. Consagramos a Ti também, ó Deus, dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar nesta noite, para que sejam usados tão somente na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós gostaríamos de convidar as crianças para vir à frente, juntamente com suas professoras, para que nós estejamos orando.
para que elas possam caminhar para o culto infantil. Vamos orar, irmãos? Louvado seja teu nome, ó Deus. Nós queremos neste momento entregar a vida das crianças, suas professoras diante do Senhor e suplicar os teus cuidados, ó Deus, e suplicar ao Senhor que fale aos seus corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Celebrando a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa nos revela o sofrimento e a morte de Cristo. Nós acabamos de cantar um louvor em que fala sobre a vitória de Cristo. Mas essa vitória teve um preço muito alto. E nós vamos falar bem rapidinho sobre isso. Mateus 27, 28 a 31 e Lucas 23, diz assim: E despedindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Lucas 23, 44, 46. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? A verdadeira Páscoa nos revela o sofrimento e a morte de Cristo. Você já foi injustiçado? Já pagou pelo erro de alguém? Já foi punido por alguma coisa que você não fez? Acredito que muitos de nós já sofremos algumas afrontas, ou talvez até tenhamos afrontado alguém. Talvez alguém tenha sido culpado, culpabilizado, tenha sido responsabilizado por algo que você fez. Na verdade, alguém foi. E foi condenado à morte. Por algo que você fez. Já parou para pensar nisso? Alguém foi condenado à morte. Foi escarnecido. Foi judiado, maltratado por algo que eu fiz. A questão é que sofrer nunca é bom. É muito ruim sermos injustiçados. E é muito ruim sermos afrontados. É muito ruim sermos condenados. E o pior ainda é quando nós sofremos dores físicas e dores da alma. No entanto, qualquer que seja a nossa dor, ela nunca poderá ser comparada à dor que Jesus sofreu por amor a mim e a você. E nós levamos Jesus à cruz. Nós fizemos com que Jesus sofresse na cruz. Nós fizemos com que Jesus fosse condenado, morto, maltratado, judiado. Quantas vezes você parou para pensar nisso? A gente não pensa nisso, não é verdade? Nós pensamos só que Jesus sofreu. Jesus sofreu um conjunto de dores. Dor moral. Foi chamado de criminoso. Foi ofendido. Foi maltratado. É ruim, né? Quando alguém nos ofende, né? Quando alguém nos calunia. E Jesus foi naquela época. Jesus sofreu dor emocional, ele foi abandonado pelos que o amavam, e que diziam amá-lo, foi traído e vendido. Eu já sofri um abandono, mas meu abandono não é nada perto daquilo que Jesus sofreu. Porque o abandono que eu sofri era ínfimo. Qualquer sofrimento que tenhamos aqui, qualquer perda, qualquer dor não pode ser comparada de Jesus. E Jesus sofreu por último a dor física.
Ele foi açoitado, torturado até a morte. Até a morte. Quem já assistiu o filme de Mel Gibson sabe mais ou menos o que Jesus sofreu. Porque ninguém conseguiu retratar como ele. Mas se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que Jesus sofreu bem além. Muito mais além. E foi uma morte terrível. Foi conduzido ao sacrifício, sem recuar, em silêncio, suportou toda a dor e humilhação. Por quê? Porque era a única forma de sermos libertos, de alcançarmos a graça de Deus. Nossa salvação custou a vida de um inocente. Você é salvo? Você tem certeza que você vai para o céu? Eu vou para o céu. Não porque eu mereço, vou pela graça. Porque Jesus se entregou na cruz por mim. Mas isso custou a sua vida. Isso custou o seu sofrimento. Como podemos nós retribuir? Como é que você pode retribuir esse sacrifício? Talvez você pense, trabalhando, servindo, mas não há nada. Nem a vida que entregamos a Ele pode pagar tamanha dor, tamanho sacrifício. Será que nós podemos retribuir de alguma forma? Eu acredito que não. Nós sofremos, irmãos, pelos nossos próprios pecados. Cada um de nós aqui que temos dores, nós temos essas dores pelos nossos próprios pecados. Nossos pecados. O pecado é meu, a afronta é minha, o erro é meu. Mas Jesus sofreu pelos nossos pecados, entendeu? Jesus sofreu pelo seu pecado, não foi pelo dele, porque ele não tinha nenhum. Ele se fez pecado por nós. Seu sofrimento e morte tinha por objetivo nos livrar da morte eterna e nos garantir a entrada nos céus. Isso é graça gerada pelo sofrimento de Cristo. E isso não é pouca coisa. Lembre-se disso. Toda vez que você estiver diante de uma decisão a respeito da sua vida, toda vez que você olhar para as circunstâncias da sua vida e lamentar a sua dor, toda vez que você lamentar o seu problema, por maior que seja, alguém sofreu uma afronta, alguém foi torturado, alguém foi morto, crucificado, para ele ressuscitar, como nós acabamos de cantar. Ele precisou morrer. Então, a ressurreição de Cristo lhe custou muito caro. A nossa salvação custou muito caro para o nosso Salvador. Amém? Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanta dor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via
com seu corpo já ferido e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então, mas ouvia cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim seu sangue, porém a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Oi, som. Que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Água viva. Tão maravilhoso poder louvar o Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus. Para nós finalizarmos o nosso momento, nosso culto, a verdadeira Páscoa nos revela o poder do Senhor Jesus sobre a morte. Então nós vimos, todo o enredo da crucificação, morte de Cristo. E a Páscoa, ela culmina na ressurreição de Cristo. Eu quero ler com os irmãos Mateus 28, versos de 1 a 6, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia. Não preciso falar mais nada. O texto por si já fala sobre o poder de Jesus sobre a morte. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte para que eu e você também pudéssemos vencê-la. E nós a vencemos aceitando-o como Senhor de nossas vidas.
Cristo é o único que pode nos fazer vencer a morte eterna, não a morte física. Ele venceu a morte física, ele venceu a morte eterna. Nós podemos vencer a morte eterna, não a física, salvo se ele voltar agora. Porque todos nós um dia vamos morrer fisicamente, até que Cristo volte. Paulo deixa claro isso quando ele fala assim, né? Nós que ficarmos vivos, teremos nossos corpos transformados, porque ele pensava que Cristo fosse voltar na sua época. Nós não vamos preceder aqueles que já morreram, eles vão ressuscitar primeiro, vencendo a morte eterna. Jesus é aquele que pode nos dar vida, vida eterna, vida em abundância, porque ele venceu a morte. Paulo deixa claro isso lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 55 até o 57, quando ele fala assim, 1 Coríntios, capítulo 15, 55 ao 57, quando ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Isso é, o aguilhão da morte é o pecado, aquilo que te deixa preso, aquilo que te mata, é o pecado. E ele diz assim, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o quê? Sobre a morte, sobre o pecado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então vejam que Cristo venceu a morte e nós vencemos a morte em Cristo. A morte eterna, a separação eterna dele, nós vencemos em Cristo porque ele venceu. Portanto, a verdadeira Páscoa nos revela o poder do Senhor Jesus sobre a morte, porque ele a venceu. Também, em Apocalipse capítulo 5, nós temos o texto de adoração, de louvor ao Senhor, né? Quando João estava ali, tinha sido arrebatado, ele estava ali, né? Então, ele viu ali o livro da vida lacrado, e não tinha ninguém que podia abrir o livro. E ele diz aqui no texto que ele chorava muito, né? Então, ele contemplou ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu o quê? Venceu a morte, para poder abrir o livro e ler ali o nome das pessoas que foram salvas por ele, chamar cada um de nós pelo nome. Ele venceu a morte, a raiz de Davi. E ele continua dizendo, né, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, isso é, de Deus. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Ele venceu a morte, ele está no céu vivo. Ele está no céu esperando o momento de voltar e buscar a sua igreja, o momento de que vai receber de Deus, vai dizer: filho, vai, chegou a hora, vai buscar lá os meus amados, vai buscar aqueles pelos quais você morreu. E a minha pergunta para você é: você está entre esses? O teu nome está escrito no livro da vida, desse livro que o Cordeiro
pegou para abrir o único que era digno, você. Teu nome está escrito ali? Se não, a única forma é permitindo Cristo entrar no seu coração. A única forma é você convidar Jesus para mudar a sua vida, para entrar no seu coração, para transformar você. E a minha pergunta para você nessa noite é: você quer isso? Você deseja isso para você? Nós vamos cantar mais uma canção para nós encerrarmos. Porque Ele vive, Ele está vivo, Ele vive e reina para sempre. E eu quero que você reflita sobre tudo que você ouviu aqui nesta noite. E entregue o seu coração para Jesus. Se assim você o fizer, eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente não, mas eu quero que você fale comigo ali na porta. Você que está afastado da presença do Senhor, você que está distante do Senhor, abra o seu coração para Jesus nessa noite. Deixe Ele entrar no seu coração, porque Ele ressuscitou para isso. Ele morreu e ressuscitou para isso, para dar vida eterna a você, para que você pudesse também vencer a morte eterna. E só Ele pode dar vida a você. Não? Alô? 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 Ei. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, irmãos,
Nós temos quantas pizzas lá? Nós temos 7 pizzas que sobraram. Ele aqueceu o forno para assá-las. R$25, é o mesmo valor. Inteira, tá? Assada. Pode levar crua. Aí eu preciso saber, antes de nós acabarmos o culto, quantos irmãos vão querer que ele vai lá assar a pizza? Rapidinho está assando. Uma. Mais alguém vai querer? Assada? Para ele não assar à toa. Não, só uma. Ela vai assar em casa. 7. É 7. Então, ninguém mais. Ele falou que nem precisa nem assar, que ela vai levar para casa. E crua, alguém mais vai querer? A irmã ali vai querer mais uma crua. Mais uma. 3. Só tem agora 4. Irmãos, isso aí é para nós mexermos ali na coisa, tá bom? Mas se algum irmão quiser, vá lá atrás e fale com o Flávio, tá bom? Beleza? Amém? Glória a Deus. Então vamos estar orando para nós estarmos encerrando o nosso momento e que o Senhor esteja abençoando sua vida, transformando sua vida e que você tenha uma semana extremamente abençoada, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando. Eu quero convidar o André aqui à frente. Ele vai estar orando, agradecendo a Deus pelo culto que prestamos ao Senhor. E logo em seguida eu estarei à porta me despedindo dos irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, vamos na Tua presença, agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor, derramado ali naquela cruz, pelo Teu amor, Senhor, que nos dá hoje, Senhor, a vitória, Senhor, sobre a morte. Amém. A entrarmos, ó Senhor, na presença do nosso Deus, orando, agradecendo, louvando Ele. Amém. Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Esse culto, Senhor, que seja para o Senhor, como Amém. Honra, que nós possamos levar o Teu nome, Senhor, a todo Amém. Aquele que ainda não conhece a Ti, Senhor. Que possamos entregar verdadeiramente a nossa vida, o nosso coração, porque é assim, ó Deus, que nós possamos chegar ao Senhor e agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Mais uma vez, Senhor, abençoe todo o Teu povo. Coloque a Tua mão sobre cada um, derrame do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos viver adorando tudo isto, Senhor, que estamos fazendo aqui neste momento. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que nós Te agradecemos. Amém, Amém. Senhor. Amém. A Jesus, a Sua glória e ao povo de Deus. Amém. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão.